Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Enquanto muito alegre, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, de estar conhecendo mais um corpo que vai morar no céu, porque no céu não vai ter rótulo, não vai ter título. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Biratã, pastora Kátia, conheço eles ali da Trindade, todos os demais que estão com ele. Aleluia, louvo a Deus pela vida da minha irmã Patrícia, do irmão Leonardo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor pela tua vida também, apóstolo, porque a Bíblia diz que ainda que fale a língua dos anjos, entregue mistério, mas se não tiver amor, nada é válido. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a presença de Deus é real e nítida aqui sobre a tua vida e sobre a vida desse ministério. Quero louvar a vida também pela vida desse varão. Qual é o teu nome, né, varão? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque enquanto Satanás está dando muitas falsas autoridades para muitos jovens aí na boca de fumo, no tráfico, é porque é falsa autoridade, é porque Deus fala, aleluia, que nenhuma autoridade é lhe dada se não vier do céu. Então uma grande autoridade sobre de Deus sobre a tua vida, varão. E aonde você for, prega a verdade sem medo. Porque você vê pessoas, aleluia, grandes que não têm coragem de falar o que você fala. É porque é grande a autoridade de Deus sobre a tua vida. Continue buscando e Deus te abençoe, tá? Me acompanha hoje também a minha filha, a minha esposa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quero louvar a vida dessa mulher de Deus, a qual me acompanha. Aleluia. E eu prometi para o Senhor que aonde Ele abrisse uma porta para mim, aleluia, para estar levando a boa palavra dEle, eu honraria essa mulher de Deus, porque saiu lá da Bahia, largou tudo, largou pai, largou mãe, sofreu, aleluia, calúnia, falaram que ela era doida, maluca, mas hoje estamos aí, 2 meses de casado, a honra e glória do Senhor, aleluia. Irmão, serei bem breve, aleluia, devido ao horário, aleluia. E queria deixar uma passagem lá no livro de Mateus. Aleluia. No livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Aleluia, capítulo 6, versículo 25. E o pastor falou sobre aqui, né? Saia do natural e vai para o sobrenatural. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Confesso que não foi a palavra que eu meditei em casa, mas Deus Ele faz da maneira que Ele quer. Aleluia. Amém, igreja? Oh, glória. Que diz assim, livro de Mateus, evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, porque que não semeiam, nem cegam, nem se ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar ao curvo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles cresceram, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, o que nós vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para essa palavra?
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Queridos, estamos diante de uma palavra fiel e verdadeira. Uma palavra que ela vai deixar bem claro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Durante a passagem do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no meio de nós, aleluia, estabelecendo os seus princípios, as suas ordenanças, os seus milagres, os seus estatutos. Aleluia, essa palavra ela deixa bem claro o objetivo, aleluia, da igreja aqui na terra. Porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos dessa terra. Porque nós temos um lugar, porque Ele disse que iria e prepararia morada para nós. Então quer dizer que nós não somos dessa terra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aqui a Bíblia ela vai falar sobre a ansiedade. Porque o Satanás, aleluia, ele tem trabalhado na vida de muitos. Eu não falo na vida de quem está fora, eu falo na vida de quem está dentro, através da ansiedade. Como assim? Através da ansiedade. Porque primeiro nós temos que orar antes de fazer alguma coisa. Aleluia. Porque muitos começam a buscar a presença do Senhor, começam a se consagrar, começam a jejuar, começam, aleluia, a buscar a Deus na madrugada. E, aleluia, Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe o que você precisa. Talvez você entrou aqui nesta noite, passando por um aperto dentro de casa, precisando que Deus abra uma porta de emprego, aleluia, para você, ou para, aleluia, seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, eu não sei, mas Deus sabe. Aleluia. Só que Satanás, aleluia, ele vai de encontro à sua, aleluia, à sua antecipação. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Satanás, ele vai de encontro à sua ansiedade. Aí o que Satanás faz? Ele bota uma porta de emprego. O obreiro que vinha no culto quarta, sexta e domingo já não vem mais. Porque, aleluia, arrumou um trabalho que trabalha, aleluia, de 2 da tarde até 10 da noite. É por isso que nós precisamos de uma orientação para servir a Deus. Foi falado aqui da luta. Aleluia, e a luta não é só aqui nesse ministério. Todos os ministérios estão passando por essa luta. Porque a Bíblia diz, aleluia, que o amor de muitos se esfriarão. Porque a preocupação do ser humano é com a sua vaidade, é com o seu ego. A preocupação já não é mais com a obra de Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E no começo dessa palavra, aleluia, no versículo 19, já foi dito pela boca do apóstolo aqui, que muitos, aleluia, que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se seu tesouro estiver nessa jarra de copo de água, e essa jarra cair no chão e quebrar, o seu coração vai se quebrar junto com ela. Se seu coração estiver dentro de uma conta bancária, onde a necessidade é o dinheiro, onde a necessidade é a boa vida, é a casa de praia, eu quero te dizer que quando você se perder, quando o seu dinheiro acabar, quando a casa de praia acabar, eu quero te dizer que a tua vida vai junto com ela. Só que a palavra está dizendo que nós devemos, aleluia, entregar os nossos caminhos e tudo que precisamos na mão do Senhor. Mas a palavra já diz que o Senhor ele já sabe de tudo que precisamos. Ou seja, não precisamos falar, mas é só necessário buscar, continuar, perseverar. Tem gente que até acredita, tem gente que até tem fé. A fé é uma expectativa e não é difícil de ser criada. Mas a fé é difícil de ser mantida. Só se mantém fé através do jejum, oração e palavra. E eu louvo a Deus, aleluia, porque eu e você tínhamos todos os motivos para não estar aqui. Mas por que todos os motivos? Porque o mundo ele nos bombardeia. O mundo ele nos persegue, ele nos calunia, ele nos afronta. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas a nossa perseverança na palavra de Deus, sabendo que tudo que Ele prometeu vai acontecer, é o motivo de estarmos aqui. Eu vim aqui para pregar para uma igreja de Cristo. E a igreja de Cristo,
O centro da palavra nunca vai ser dinheiro, nunca vai ser carro, nunca vai ser casa. O centro da palavra da igreja de Cristo sempre vai ser Cristo. Porque é uma igreja que o centro, aleluia, o centro do culto não é Cristo, não tem a presença de Deus. E é isso que Deus está falando aqui na palavra dele, que o centro tem que ser Cristo. Você tem que buscar a Deus por Cristo. Porque Cristo é o motivo de eu e você estarmos aqui. A graça de Cristo, que é favor imerecido. E muitas vezes levamos o culto como se a graça não viesse de cima para baixo, mas como se a graça viesse de baixo para cima. Como se nós estivéssemos fazendo um favor para Cristo. Como é Cristo que fez um favor para nós. Estamos aqui. É por isso que o culto é tirado para agradecer, para louvar e para engrandecer o nome do Senhor. Porque Ele nos amou. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, por que andais ansioso? Cristo já sabe tudo que você precisa, que eu preciso. Só que Cristo precisa de pessoas fiéis para a sua obra. Pessoas verdadeiros adoradores. Porque, aleluia, carro, casa, não vou ser hipócrita de falar para você que é bom ter uma boa casa, ter um bom carro, ter, aleluia, uma boa conta financeira. Eu vou ser hipócrita de falar para você, mas Cristo, Ele vai dizer aqui na palavra que Ele tira essas coisas como acréscimo. Aleluia, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou te dar um exemplo. Na palavra, porque tudo tem que ser na palavra. Porque o que convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então é a palavra que tem que falar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que certo tempo Jesus estava ministrando a tua palavra e ensinando, aleluia, aquele povo ali, aleluia, no mar da Galileia, à beira do mar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Só que interessante, quando Jesus ministrava a tua palavra, Jesus pregava sobre arrependimento, sobre conversão. Jesus pregava, aleluia, do amor de Deus. Aleluia, mas a Bíblia vai dizer que tem um homem pescador cujo nome é Simão Barjonas Pedro. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ensinava, Pedro trabalhava. E quando Jesus ensinava, Pedro pescava. E quando Jesus ensinava, Pedro se ocupava. Observe que quando Jesus está ensinando a multidão, Pedro está ocupado com as suas necessidades, com o seu eu e com a sua vaidade. Só que interessante que Pedro é pescador, mas Pedro não é pescador só de jogar rede. Pedro é pescador que conhece a linha que está pescando. Pedro é pescador que conhece a madeira do barco, conhece o barco que está pescando. Pedro é pescador que conhece a maré, quando a maré está baixa, quando a maré está alta. Pedro conhece tudo da área da pesca. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro joga a rede a noite toda e não pega nada. Você já viu quando a pessoa ela entende do ramo, aleluia, da construção, ela entende do ramo da medicina, ela entende, aleluia, do ramo da gastronomia ou de vários outros ramos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, mas quando está bem ela vai, quando está bem ela vai, quando está bem ela vai, mas não quer saber que buscar o Senhor. Observe que Pedro ele vai sofrer uma frustração, porque é frustrante para quem sabe tudo e não consegue fazer nada. É frustrante para quem sabe tudo e não aparece nada. Louvado e agradecido seja o nome do céu, porque é essa que Deus faz. Porque quando está bem, quando está tudo legal, a gente não procura a presença do Senhor. Mas às vezes é necessário o Senhor tirar tudo ao altar. Você vê aquela mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que tudo que ela tinha, ela gastava para poder ser curada. Mas a Bíblia vai dizer que certo dia, ela vai ouvir, aleluia, falar que vai passar um Jesus de Nazaré na cidade. Mas a tua fortuna já tinha acabado. A tua herança já tinha acabado, já tinha encerrado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.
necessário, aleluia, ser abandonado pelo mundo. Para aí. Observe que pela lei de Moisés, aquela mulher ela não podia se apresentar diante da cidade, diante, aleluia, da multidão, porque ela era considerada impura. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ou seja, quem tinha um fluxo de sangue na época, ou quem tinha uma lepra, eles tinham que ficar isolados. Só que por perder tudo e não ter alternativa, a Bíblia diz que essa mulher ela vai atrás. Interessante que o fluxo de sangue, aleluia, é algo que sai aos poucos. É algo que te mata aos poucos. Porque o pecado é uma coisa que ele não te mata de uma hora para outra, ele te mata aos poucos. E essa mulher estava morrendo aos poucos. Mas a Bíblia diz que mesmo fraca, ela vai atrás de Jesus de Nazaré. Só que a Bíblia vai dizer, aleluia, que grande era a multidão que se apertava. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Jesus vai sentir que dele saiu o poder. Porque a multidão, ela tinha a convicção que se Jesus tocasse neles, eles seriam curados. Agora essa mulher vai quebrar um protocolo. Porque se Jesus tocasse, eles seriam curados. Agora essa mulher, aleluia, Jesus não vai tocar nela, ela que toca no Jesus. Tem gente que espera tudo cair no colo, apóstolo. Tem gente que espera Jesus fazer tudo. Tem gente, aleluia, que quer ser abençoado, mas fica de braço cruzado. Não quer meter a mão na obra para fazer nada. Mas como foi falado para o varão aqui, pastor, apóstolo, ore por mim. Mas Deus está falando aqui nesta noite. Ei, toda em posição de homem, posição de mulher de Deus, vai atrás do teu milagre. Começa a colocar a mão na obra. Se Jesus não foi até você, vai até Jesus. Se Jesus não te tocou, toque Ele. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Por que ela tocava? Só que quem estava passando na cabeça, o que estava morto, o que estava cego não estava enxergado, o que estava paralítico voltando a andar. É esse, aleluia, a situação dessa mulher vai se voltar nesse momento. Muitas das vezes estamos diante da presença do Senhor, mas não, aleluia, não dando a entender, aleluia, que verdadeiramente Deus está na casa. Porque queremos que Cristo toque na gente, como na verdade é você que tem que tocar a Cristo. Como que você tem que tocar a Cristo? Dá glória a Deus, dá aleluia, mostra a Ele que tu é grato por tu ter chegado aqui, aleluia, porque se fosse por Satanás, nem da esquina da tua casa você teria passado. Agora Pedro está frustrado. Ela diz que Pedro está lavando a rede. Mais à frente, Tiago e João costurando. E Pedro está lavando a rede. Frustrado. Pedro pode ter até, aleluia, um bom compartimento de peixe em casa, porque Pedro é pescador e de muito tempo é empresário do ramo da pesca. E se tinha algo que trazia dinheiro na época, era o ramo da pesca. Então Pedro está frustrado. Porque Pedro sabe de tudo, pastor. Sabe do mar, sabe para onde ir, sabe para onde, aleluia, louvado e agradecido seja o nome, onde jogar para não pegar nada. E quando Pedro está lavando a rede, a Bíblia diz que Jesus vai se sentar no barco. Meu Deus. Porque eu vou falar isso aqui por mim. Quem nunca passou por uma dificuldade, por uma tristeza? Quem nunca chorou em um quarto isolado? Porque tudo está dando errado. O mundo te abandonou, quem falava que era teu amigo, te abandonou, te largou. Tem vezes que Deus, aleluia, até tua mãe, teu pai, Deus, ele se afasta de você e você chora. Mas é hora que a gente tem que estar na presença de Deus. Porque qualquer louvor toca. Qualquer oração faz você chorar. Qualquer palavra entra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E esse é o cenário que Pedro se encontra agora no momento. Jesus vai sentar no barco de Pedro e vai olhar para Pedro e vai falar para Pedro: Pedro, tira o barco da terra.
natural no sobrenatural. Para ter sobrenatural de Deus, não tem como ver sobrenatural de Deus enquanto você estiver preso na terra. Observe, pastor, que o barco, quando termina a pesca, o barco tem que ir para a mar. Para que o mar não venha levar o barco fica ancorado. Para ancorado, esse barco tem que parar assim. Jesus Cristo sentando no barco de Pedro e falava para Pedro: Pedro, primeiro passo, tira o barco da terra. Vai. Está muito preso à terra. E quem está preso à terra não tem como se manifestar. Vem Nicodemo. Porque quem está preso à terra, meu pastor, não consegue entender as coisas. Então vem Nicodemo, Jesus Cristo falou para Nicodemo: para, ele está na casa da luz. Nicodemo falou para ele, velho, dotado, alunos. Hoje em dia se pode falar de várias faculdades. Mas Nicodemo ele se torna porque entendia muito da terra, não entendia. Então Jesus Cristo fala para Nicodemo: Nicodemo, saia da terra. Perdão, Pedro, sai da terra. Primeiro passo é sair da terra. Vai. Jesus Cristo vai palestrando. Porque a forma de você ouvir a voz de Deus é essa. Quando tudo deu errado, quando não tem mais ninguém, Deus mostra. E pode o homem, teu pai, tua mãe te abandonar, mas ele não te abandona. Pode vir todas as frustrações. Pedro, vai. E Pedro ele já passa também no Cristo para ele pescar. E vai. Porque quando é com Cristo é assim, ele se leva para o profundo. O Cristo não tem negócio de rasinho, não. Cristo tem negócio de levar o cristão para o profundo. E ele vai. Mas ele vai quando ele vai palestrando com Pedro, ele vai falando. Interessante que antes Pedro estava ocupado com seus afazeres e Pedro não escutava a voz do Senhor. Só que agora, enquanto Pedro, o barco vai andando e Deus vai palestrando. Sabe o que Deus está falando aqui? É quando tu está caminhando, eu estou falando, eu estou movendo, eu estou fazendo. Enquanto tu caminha, eu abro o mar. Enquanto tu caminha, aleluia, eu quero maldição na tua família. Enquanto tu caminha, escuta a minha palavra, aleluia, o mar, ele se acalma. Então vai Pedro. Só vai, Pedro. Agora vai chegando a um certo ponto, Jesus Cristo vai falar: Pedro, lança a rede do lado de cá. E Pedro vai falar: louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Senhor, pesquei a noite toda, a madrugada toda, e não peguei nada. Mas porque tu falaste, e pela tua palavra, eu lançarei a rede. Sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Tem gente que já era para ter chegado onde Deus falou, mas não entendeu. Sabe por que não entendeu? Porque falar é difícil. Ei, Deus manda te falar nessa noite que é difícil, Ele já sabe. Mas uma coisa Ele manda te dizer: você está debaixo de uma palavra. E uma palavra Ele disse assim: passa céus e passa terra, mas a minha palavra ela não passará. Se Deus mandou, faça. Talvez você vai, mas é comigo. Mas eu não sei louvar. Mas eu não sei orar. Ninguém sabe. Nós somos instrumentos. E a ferramenta é emprestada. Ai de mim se achar que a ferramenta é minha. Ai de mim se eu achar que eu estou aqui, louvado e agradecido seja o nome do Senhor,
porque é mérito meu, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque tinha gente muito mais estudado para estar aqui pregando hoje. Porque tinha gente muito mais gabaritada para estar pregando aqui hoje. Tinha gente muito mais bonitinho para estar pregando aqui hoje. Mas eu estou aqui por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra. Que palavra para mim não suscitar. Tu vai ser pregador do Evangelho. Olha só o que a palavra faz. Enquanto o inimigo usava muito isso para falar comigo, passava por 16 anos, falava para minha mãe que ela ia ter que me enterrar, que eu ia descer na sepultura. Mas uma palavra do Senhor. Ei, se eu estou aqui hoje, você está aqui hoje, não é porque é mérito nosso, é porque você está debaixo de uma palavra. O que eu acho mais lindo aqui preso é aquele novo convertido, é aquela pessoa que, aleluia, escutou a mensagem e entendeu a mensagem. Esse é o ponto-chave para que o cristão deve mudar a chave da história da tua vida. É entender o que Deus quer falar com ele. Porque Deus estava falando, Jesus estava falando, e Pedro não entendia. Porque estava ocupado com o seu eu, com o seu ego, com o seu peito, com a sua cara. Mas quando Jesus Cristo ele fala para Pedro, vai dar pé, navega comigo. E Pedro vai entender que no meio da ministração, o que ele precisava era de uma palavra, que é a palavra do céu. Porque diante da palavra não tem frustração, não tem aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, derrota, não tem louvado e agradecido seja o nome do Senhor, a palavra ao contrário, obra de mafaria, feitiçaria, que possa, aleluia, fazer aquilo que a palavra de Deus veio de encontro à tua vida fazer dar errado. E Pedro vai lançar a rede. E a Bíblia vai dizer que Pedro ele vai pegar muitos peixes, como ele nunca pegou na sua vida. Era tanto peixe que Pedro ele tem que ficar. E Pedro ele vai abençoar. Porque é muito peixe. Porque quando eu e você entendemos a palavra, nós somos abençoados. E a bênção é tão grande que Deus nos permite abençoar. Mas o que eu acho mais lindo é que recolhe o peixe, recolhe tudo. Agora vamos voltar para a realidade, Pedro, velho. Ancore teu barco aí, coloque teu barco aí. Agora, Pedro, eu vou te mostrar como se funciona no mundo espiritual. Ei, tá vendo esses peixes aí? É bom, é maravilhoso. Agora, Pedro, larga tudo isso e vem, porque tu não serás pescador de peixe, tu serás pescador de homem. Porque peixe, para Deus é acréscimo. Agora, homens, almas, isso tem valor para Cristo. Pedro, eu vou te mostrar o que tem valor. Tu não será mais pescador de peixe, tu será pescador de homem, cara. Observe que Pedro é homem de temperamento forte. Pedro é ousado. Pedro, no decorrer da tua caminhada, a Bíblia vai dizer que Pedro ele vai andar sobre as águas. E Pedro vai passar um certo tempo, Pedro ele vai afundar. Porque Pedro ele olha para o vento, ele olha para o lado, ele olha para o outro. Acredito eu que Pedro ele estava seguro até quando ele estava vendo o barco. Mas quando ele não vê mais o barco, ele olha para o lado, vê a onda, ele vê a maré, ele vê o vento. Pedro vai afundar. Mas eu não estou aqui para falar do afundamento de Pedro. Porque isso é normal na vida do crente que caminha. E com Jesus Cristo, se você for ler a palavra vai te mostrar que ninguém começa, aleluia, desde uma hora, assim de uma hora para outra. É a caminhada que vai te ensinando. É a caminhada
ajustando. É a caminhada que vai te incentivando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Observe que Pedro afunda. Mas você acha que Cristo não contou o espaço de Pedro? Por quê? Aleluia! Para acusar quando afunda tem um monte. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele levanta Pedro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que na última ceia, Satanás ele vai pedir para tirar Pedro da peneira. Jesus Cristo não vai deixar, porque Jesus Cristo não é Pedro. Sabe que Pedro não está preparado. Você vê que Jó ele deixou o inimigo tocar em tudo que já tinha, mas não deixou tocar na alma. Agora Pedro, ele não vai deixar Satanás tirar Pedro da peneira. Porque Pedro está no meio do processo. E todos nós temos processo na nossa vida no meio do Evangelho. Uma hora nós vamos apertar, outra hora nós vamos errar porque nós somos falhos. A Bíblia vai dizer que Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. Então, aleluia, é do homem um dia a gente falhar. Como acontece na vida de Deus. E para terminar, aleluia, eu não quero me prolongar, só vim para deixar o que Deus mandou eu deixar. O que eu acho lindo é que a Bíblia vai dizer que lá no livro de Atos, capítulo 3, que ali diante da porta do templo há um homem, um paralítico, a qual, aleluia, todo culto, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, toda adoração ao Senhor no templo. Aquele homem era colocado ali diante do templo para pedir esmola, para pedir migalhas, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aquele homem era colocado diante do templo para pedir esmola. Eu começo a entender mais o chamado de Jesus Cristo na vida de Pedro. Aleluia. É quando eu começo a ler, aleluia, a primeira pregação de Pedro, que a Bíblia vai dizer que Pedro a pregação de Pedro vai converter 3.000 almas. Observe que Pedro, ele converte mais alma do que pegou peixe. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Observe que Pedro está diante da porta do templo, entrando para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Só que ali está um homem cujo coxo, aleluia, cujo não andava, e